Boa tarde. Nossa aula de geografia do terceiro bimestre de hoje, vamos falar sobre a distribuição da população brasileira. A distribuição da população brasileira, no território nacional, a população está irregularmente distribuída. Ou seja, o que isso quer dizer? O Brasil é um país enorme, com uma faixa territorial gigantesca. Só que tem estados que têm muita terra e poucos habitantes. E tem outros estados que têm uma densidade demográfica muito grande, ou seja, muitos moradores. Vamos pegar um exemplo da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma das cidades mais povoadas do mundo. E se nós pegarmos alguns lugarejos da região norte, tem uma extensa faixa territorial com um número muito reduzido de habitantes. Então, isso que quer dizer essa distribuição irregular de habitantes no território nacional. Migração. Migração é o deslocamento populacional em qualquer espaço geográfico. Ou seja, se a pessoa nasceu em uma determinada região e ela muda para outra, isso se chama migrar. Migração é sair do lugar de origem e ir para outro espaço geográfico. Pode ser de forma temporária ou pode ser permanente. Ou seja, se você nasceu, vamos dar um exemplo, em Minas Gerais, e você saiu de Minas Gerais e foi para São Paulo, você migrou, ou seja, você se deslocou de um espaço geográfico, que é a cidade de Minas, onde você nasceu, e foi para outro espaço geográfico, que é a cidade de São Paulo, que faz parte do país ainda, mas você não nasceu naquele lugar. Então, migrar é se deslocar, é o deslocamento da população em qualquer espaço geográfico. Você pode passar um tempo naquele outro lugar, ou você pode morar de vez, como é o caso de algumas pessoas que ficam 30, 40 anos morando no mesmo espaço, depois aposenta e volta para a cidade de origem. Então, ele ficou temporariamente, mesmo que por um período muito grande, mas voltou para o ambiente de origem, o espaço geográfico onde nasceu. Meu caso, eu nasci na Bahia, na região Nordeste, eu migrei para a região Sudeste, eu migrei para São Paulo, agora já são 33 anos morando em São José dos Campos. Então, eu sou migrante daqui. Então, a migração pode ser nacional, quando ela ocorre dentro do país, que são esses casos que eu citei. Ela pode ser internacional, quando é de um país para o outro. Quando a migração é internacional, presta bem atenção, ela tem dois nomes. Emigração é quando você sai do país de origem. Imigração é quando você entra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo tem um bairro chamado Liberdade, que é um bairro exclusivamente de moradores oriundos do Japão, ou seja, de orientais. Esses japoneses, quando saíram do Japão, eles eram imigrantes, com E. Eles emigraram da cidade de origem deles. Quando eles vieram para São Paulo, que se estabeleceram no bairro da Liberdade, eles entraram no país como imigrantes. A mesma coisa acontece com os italianos, com os espanhóis, com qualquer pessoa de nacionalidade internacional, ou seja, que não nasceu no Brasil, quando ele sai do país de origem, ele é imigrante, com ele está emigrando, ou seja, ele está mudando de país. Quando ele entra no país, ele é um imigrante. Então, eu acho que vocês estão percebendo a diferença de imigrar e emigrar. Emigrar é sair do país. Imigrar é entrar em outro país que não é o seu. Fluxo migratório brasileiro. O maior fluxo migratório brasileiro acontece com os nordestinos, ou seja, com a região Nordeste. Por quê? É uma região pobre, formada de 9 estados,
Tem seca, tem fome, tem falta de emprego, tem péssimas condições, não tem muitas indústrias. Tudo isso favorece para que as pessoas deixem o lugar, ou seja, tem o êxodo rural, a pessoa para de querer morar no campo e vai procurar uns grandes centros para arrumar melhores condições de vida. Então, o maior fluxo migratório no Brasil é dos nordestinos, mas não se limitam a eles. Nossa cidade, quer dizer, a cidade que nós moramos, eu falo nossa porque eu já me considero daqui, pois tenho muitos anos aqui, recebe todos os migrantes brasileiros muito bem. Nós temos, na região norte, tipicamente mineira, tem várias pessoas oriundas de Minas Gerais, ou seja, migrantes de Minas na região norte. Tem até a festa do Mineiro no Parque da Cidade, que é uma festa típica daqui, que tem todas as delícias e as coisas, a cultura de Minas. Nós temos o Novo Horizonte, a região leste da cidade, que é tipicamente de nordestinos. A maioria vieram de cidades e estados do Nordeste. Nós temos no Aquários uma concentração muito grande de japoneses, nós temos italianos, alemães, espanhóis. Aqui em São José dos Campos também recebe imigrantes do Brasil e do mundo, ou seja, recebe os imigrantes e os migrantes do país mesmo. No sul também, na região sul, tem um grande fluxo de imigração, mas só que a migração da região sul é diferente da região nordeste, porque na região nordeste é fugindo da seca, da fome, da falta de condições de vida e de trabalho. No sul são, principalmente no Rio Grande do Sul, são os gaúchos, criadores de gado, ou seja, os grandes pecuaristas que, em busca de terras mais baratas, de preços mais baixos, eles compram uma extensa faixa de terra, sempre no centro-oeste ou na região norte, que na região norte a terra é muito barata, porque tem muita terra e pouca gente para plantar, para colher. Então, eles usam para a criação de gado e o cultivo de sojas e outros produtos, trigo, tudo que fazem com que eles fiquem cada vez mais ricos. A estrutura da população brasileira. Nós temos a estrutura da população brasileira por idade, por sexo ou por renda. Por idade é qual é o percentual de jovens, adultos e idosos que possui no Brasil. Por sexo é qual é o percentual de homens e mulheres. E por renda é quais os setores das atividades econômicas, ou seja, como é a concentração de renda em nosso país. Agora vamos ver a estrutura por idade. A estrutura por idade é quantas pessoas, quantos jovens compõem a população brasileira. Essa idade que eles pegam, aí, essa faixa etária, é entre 0 e 19 anos. São aproximadamente 40% da população brasileira que se encontra nessa faixa. Adultos, pessoas entre 20 e 59 anos. 51% da população brasileira se encontra nessa faixa etária. Idosos, superior a 59 anos, 9% da população. Ou seja, a partir dos 60 anos, a pessoa entra na terceira idade. Essa faixa etária e a dos adultos vem crescendo bastante também, quer dizer, vai tendo uma variação, porque as pessoas têm melhores condições de vida, então tem um aumento na longevidade, tem um controle de natalidade, ou seja, nascendo menos pessoas, morrendo menos, quer dizer, isso antes da pandemia, né, gente? Nós não estamos falando na estrutura que estamos vivendo agora, estamos falando em período normal, porque agora está sem controle, só depois que passar isso que nós vamos saber a realidade do país como ficou. Estrutura por sexo. População aproximada do Brasil atualmente são 217.841.026 pessoas. Desse total, 41%
e 9,2% são homens e 50,8% de mulheres. Então, a população feminina é superior à população masculina. Estrutura por renda. De acordo com os setores da atividade econômica, nós temos aí o PEA, população economicamente ativa. 50% das pessoas que trabalham ou estão à procura de trabalho. No Brasil, atualmente, nós temos mais pessoas à procura de trabalho do que trabalhando. Mas mesmo procurando trabalho, essas pessoas são consideradas economicamente ativas, mesmo que esteja desempregada. Ou seja, no momento que ela arrumar um emprego, ela volta a ter uma renda. População inativa, pessoas que não trabalham, não estudam e não estão à procura ou ainda não possuem idade compatível para trabalhar ou para estudar. 32%. Se você fizer uma conta, 50 mais 32%, nós teremos 82%. Então, assim, 50% da mão de obra economicamente ativa e os 32% que não trabalha, não estuda, não faz absolutamente nada da vida ou não tem idade para isso. Voltando um pouquinho, porque eu pensei que tivesse o outro slide, mas não tem. Os outros 18% corresponde às pessoas de maior poder aquisitivo em nosso país, ou seja, essa desigualdade social aumenta nesse período que nós estamos vivendo. Então, esses números que eu estou passando hoje para vocês, ano que vem serão diferentes. E provavelmente para pior, para a grande maioria dos brasileiros. Bom, então eu gostaria de me despedir de vocês. Espero que vocês entendam esse processo da desigualdade social como é. A concentração de rendas, de riquezas na mão de poucos e muitos sem nada, isso que gera essa desigualdade social. As pessoas não se capacitam, poucos anos de estudo, saem dos seus lugares de origem, sem experiência, fazendo lá no lugar de origem, faziam trabalhos manuais, artesanais, sem habilitação para outras atividades. A concorrência é muito grande, por isso eu espero que vocês estudem bem, prestem atenção para a gente mudar isso aí.